salve rapaziada, estamos aí, sejam bem-vindos mais uma vez no canal. Acontece que eu quero fazer um vídeo importante para vocês. Como vocês perceberam, mais uma vez falando sobre esse caso da Graciane e do Belo, essa polêmica toda, né? Acontece que é o seguinte, esse assunto ele ainda está em alta, então eu quero falar sobre isso principalmente porque eu acho que dá para pegar mais visualização sobre esse caso, né? Juntar o útil ao agradável é importante. E como eu já falei 1 milhão de vezes para vocês, eu não faço os vídeos somente por causa da visualização, né? Eu tento juntar as coisas, porque se eu falar sobre um caso somente por falar, fica muito artificial, eu não gosto de fazer, eu tenho que ficar forçado, né? Não fica espontâneo, porque realmente eu não sinto tanta importância em falar sobre aquilo, né? E isso que eu acho engraçado, porque assim, no primeiro vídeo que eu fiz sobre a Graciane do Belo, foi um vídeo bom, eu gostei daquele vídeo, né? Realmente eu fiquei surpreso, cara, porque o vídeo ele bateu, acho que tá quase com 60 mil visualizações, é muita coisa pro tamanho do meu canal e até pelo tema, né? É engraçado, cara, como quando eu começo a reparar nisso, eu percebi isso na gringa principalmente, mas no Brasil também, eu tô percebendo como as pessoas estão interessadas em assistir sobre isso, cara. Eu acho que realmente o nível de comentários dos produtores de conteúdo da Red Pill, eu não vou dizer que ele é somente bastante alto, mas ele é muito diferenciado do que você está acostumado a ver por aí. Então eu acho que as pessoas, isso tem chamado a atenção das pessoas. Acima de tudo, quando a gente traz uma perspectiva que não seja muito de somente criticar as mulheres, né? Mais imparcial, digamos assim, que é o que eu tentei fazer no primeiro vídeo. Não sei se vocês perceberam, mas até para o vídeo não ficar com um ar de fofoca, com um tom de fofoca, né? Não só por causa do que eu expliquei agora, quando eu faço esse tipo de vídeo não é somente falando sobre o assunto para não parecer forçado, realmente é algo que eu quero falar sobre, para juntar o útil ao agradável, não só por isso, mas também, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tentei mudar a estética do vídeo, né? Eu tentei gravar lá fora e tal, e eu tentei trazer uma perspectiva mais imparcial, fugindo do clichê que as pessoas estão acostumadas a ouvir por aí. Tentei trazer falar uma opinião mais de que, pelo menos na minha opinião, como eu disse, que isso é mais natural, é humano, essa questão de você querer alguém diferente, porque o que acontece, rapaziada, foi aquilo que eu falei naquele vídeo, recapitulando brevemente, né? O que acontece é o seguinte, claro que essa é a minha opinião, né? Cara, você não muda de personalidade depois que você entra no relacionamento, sacou? Seja homem ou mulher, tanto faz, você não muda. Quando você é solteiro, você não tem olhos pra uma pessoa só, seja homem ou mulher. Isso não muda, tá ligado? Né? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, eu vou comentar brevemente aqui, mas acho que dá pra fazer um vídeo só sobre esse tema, e quem sabe talvez eu boto aí o Belo e a Graciane na thumb de novo, pelo menos, pra tentar dar uma chamada na visualização de novo. Quem sabe um terceiro vídeo dá pra pegar um pouco mais de visualização, não sei, né? Mas eu acho que eu vou fazer um terceiro vídeo envolvendo eles também de novo sobre essa questão, porque o que acontece sobre isso, rapaziada, sobre essa questão, como eu disse, né? Depois da fase do apaixonamento, principalmente, você volta ao normal, digamos assim. Você meio que passa a ter olhos de novo para outras pessoas, como sempre foi, como as pessoas são de modo geral quando estão solteiras. Você não muda isso só porque você começa a namorar. Isso muda principalmente por causa dessa fase do apaixonamento. Agora, vejam só vocês, tá? A gente tem que explicar tudo aqui, né? Não tô falando que é certo, que é errado. É que hoje em dia a gente tem uma perspectiva de relacionamentos mais relacionados à satisfação de desejos pessoais, né? Porque de modo geral, mais casamento nesse caso, o casamento também ele meio que deu uma zoada por causa disso, né? Mas o casamento, ele tem ainda hoje mais menos, né? E eu vou falar por quê. Essa é a principal importância do vídeo. Esse vídeo vai ser mais importante do que o primeiro por causa disso, inclusive, que eu vou falar. Mas o casamento também, o que acontece é o seguinte, rapaziada. De um modo geral, ele meio que sempre teve uma perspectiva quase que universal, religiosa, né, espiritual, principalmente cristã, tá? Porque o que você espera, por conta disso que eu falei, dessa perspectiva, vamos chamar de esotérica, é quase que humanamente impossível. A questão de você ficar com alguém para sempre, de não ter traição, de você não desejar outra pessoa, de você perdoar, principalmente, sacrifício. Porque a ideia entenda o seguinte, onde eu quero chegar, tá? Relacionamento e casamento hoje em dia, como eu disse, ele, não 100%, tá? Mas em maior medida por causa da nova ordem sexual feminina, a ginocêntrica, o fascismo feminista, o feminismo ele é um fascismo de gênero, tá ligado? Esse é o tema central do vídeo, o cerne da questão, que eu senti que eu fiquei devendo no primeiro vídeo que eu não falei sobre. Né? Agora realmente eu falei, caralho, era isso que eu queria ter falado sobre, porque ficou na minha cabeça e eu não percebi. Agora sim eu realmente encontrei. Então o que acontece é o seguinte, tá? O casamento principalmente, de um modo geral, ele é mais sobre espiritualidade. E hoje, casamento e relacionamento, não 100% como eu disse, mas em maior medida, é mais sobre paixões, né? Que são coisas humanas e passageiras. E por essa perspectiva, o fim do relacionamento, rapaziada, ele é como se fosse uma conclusão, na verdade. É o natural, que é o que o Mystery dizia, né? O Mystery trazia essa perspectiva mais humanizada dos relacionamentos, em que ele fazia as pessoas enxergarem por um outro ponto de vista. O que vocês enxergam como interrupção do relacionamento quando ele acaba, seja por traição, seja que a pessoa quer ficar com outra, qualquer coisa que seja,
ele interpretava como se na verdade fosse uma conclusão, não uma interrupção. Por quê? Por conta dessa perspectiva religiosa, espiritual e tudo que eu falei, quando o relacionamento acaba, o casamento principalmente, né, a gente tem essa sensação ainda, em partes, de que ele deu errado ou de que ele foi interrompido. Por uma perspectiva espiritual, um nível de consciência mais alto, isso é verdadeiro. Né? Tudo isso, rapaziada, o amor, o perdão, o sacrifício, o que mais? A exclusividade, a própria fidelidade nesse caso, entre outras coisas, isso representa um nível de consciência muito alto, entendeu? E isso meio que é quase que humanamente impossível de você aplicar, digamos assim, de você agir em sua plenitude. A gente tenta, né? É uma régua moral, é um objetivo que a gente tem. Então, por esse objetivo, por essa régua moral, parece que você falhou, que deu errado. Mas se a gente não levar por essa consideração, que é o que acontece hoje em dia, por uma perspectiva mais humanizada, né, o relacionamento se completou, nesse caso, quando ele termina e qualquer um dos dois passa a querer alguém diferente. Porque isso é humano, tá ligado? Ele se completou. Então, eu vou explorar isso num outro vídeo melhor pra vocês. Agora, o principal de tudo isso, eu tô até com um artigo do Rolo Tomassi aberto aqui, porque eu lembrei disso. Dessa questão da Graciane. Cara, que eu quero que vocês entendam, que o cara até mandou e-mail pra mim sobre isso, cara. Isso que é o principal. O que acontece hoje em dia? A gente vive, qual que é o termo que ele usa aqui? Feminine-centric social order. Seria o que a gente chama de ginocentrismo. Eles têm esse termo lá. Os caras estão usando esse termo lá, bicho, na gringa. Ginocentric. Né? Mas seria a mesma coisa. A tradução seria uma ordem feminina, uma ordem social centrada no feminino, digamos que seria isso, né? Que é o que existe hoje em dia. Um desses imperativos femininos, dessa ordem social, eu não queria usar essa palavra elementos, vamos usar o elemento, o que é? É o que eu já falei pra vocês no vídeo anterior, a hipergamia em aberto, ou o que ele fala, o cuckoldry, né? O que é o cuckoldry? É meio que a sua mulher ficar com outro cara e você ficar assistindo, seria isso. Só que não necessariamente, só que isso, a principal significado que isso tem é dentro de uma relação realmente acontecendo ali. Só que o que ele quer dizer sobre isso é por uma perspectiva social. E isso acontece. E isso é um tipo de fascismo feminista. Porque o que acontece é o seguinte. Quando um gênero ele é muito... A gente já falou sobre isso, né? Os gêneros fazem acordo entre si. A gente faz acordo. Quando um é muito predominante, que é o que acontece hoje em dia, né, você acaba gerando um tipo de fascismo contra o outro, contra o gênero oposto. É o que acontece entre os muçulmanos. É um fascismo do gênero masculino sobre as mulheres. O que acontece aqui é a mesma coisa. É um fascismo do gênero feminino sobre os homens. E um dos elementos desse fascismo, que é uma violência contra a natureza do homem, por vários sentidos, a questão da desconstrução, não sei o que lá, isso é uma violência, cara. Você tá atacando a raiz do homem, sacou? É uma parada que, tipo assim, o cara nem escolhe muitas vezes. É tipo a mulher querer ser mãe. Não é social essa porra. Você que meio que queria criar uma ordem social a fim de, digamos que, sei lá, convencer as mulheres a não terem filhos, é uma violência contra a natureza feminina. Que é o que o feminismo faz com os homens também. É uma violência contra a natureza do homem, fazendo você aceitar essas coisas, através dessa engenharia social. Né? Por esse fascismo, como eu disse. E esse caso da Graciane é um belo exemplo disso. Os caras mandam e-mail pra mim. O que é? Um comportamento da mulher, bicho, que é o que eu falei, é o open cuckoldry, né? É a hipergamia em aberto. Por quê? Por dois motivos. Poder e um tipo de segurança. Então, é como se a mulher tivesse comportamento de solteira, mandando sinais para outros homens, mesmo estando num relacionamento, né? Sinais sexuais para os outros homens, mesmo enquanto ela está num relacionamento. Sacou? Isso é para quê, principalmente? Pra mulher meio que se antecipar pra se alguma merda acontecer, seja por vingança, né? Você já deve ter ouvido aquele ditado, né? Eu vou trair primeiro quando a gente suspeita que a pessoa tá fazendo algum tipo de cagada. Até saiu um boato de que parece que ela traiu o Belo com o empresário dele, porque ela viu o Belo, acho que olhando pra ex-namorada do empresário, estranho, alguma coisa assim, não sei se é verdade isso. Se eu tô usando exemplo, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então a pessoa vê alguém ali meio que assim, fala, eu já vou trair, porque se ele trair, eu vou trair primeiro. Então é um tipo de poder isso daí, isso é uma dinâmica de poder. Então muitas vezes é nesse sentido que essa engenharia social, né, convence os homens principalmente a aceitar esse comportamento da sua mulher, entendeu? Cara, tem um vídeo dela, vou tomar cuidado aqui, porque o YouTube vai amarelar meu vídeo, dele abraçando, levantando ela assim, dando um abração e fazendo aquelas posições. Cara, o homem, ele sofreu uma lavagem cerebral para aceitar isso. Um comportamento que era pra mulher sentir vergonha, faz o cara se sentir culpado, cara. Isso é uma violência, cara. Sacou? Cara, porra, mano, será que eu tô sendo machista, tóxico e opressor?
eu tô sendo inseguro, né? Então, o homem ele precisa sofrer um tipo de violência e ser absolutamente desconstruído na sua essência para aceitar esse fascismo feminista e esse comportamento feminino, mais hoje socialmente aceitável de muitas mulheres, em basicamente, cara, se comportar como solteira enquanto ela tá namorando com você, cara. Te desrespeitar absolutamente na sua cara. Isso é uma violência. E esse é um tipo de engenharia social que existe hoje em dia. Das mulheres terem a estratégia delas, sexual, em aberta, sinalizando para outros homens, chamando a atenção de outros homens dentro de relacionamento, facilitando a saída dela, ou ela ter um amante ou qualquer coisa do tipo, enquanto ela tá numa monogamia. Né? É o que acontece por conta dessa engenharia social feminista. E essa é uma das coisas mais importantes que existem na Red Pill, para bater de frente com isso. É um tipo de legítima defesa, né, a favor dos homens. Para que os caras não tolerem, cara, você está sofrendo uma lavagem cerebral. Irmão, porque olha só, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, como eu disse, né, uma coisa que era pra mulher se sentir envergonhada de fazer, o cara se sentir culpado se ele falar, tá ligado? A mulher abraçando o cara, você tá maluco, velho? Isso é falta de respeito, cara. Não existe isso, cara. Por muito menos a mulher vai ficar um mês sem olhar na sua cara. Imagina você agora chega lá com a personal gostosona e fica abraçando, ou outras coisas, e frequentar certos lugares, se vestir de certa forma, falar com certas pessoas, falar de certa maneira, sacou? Você percebe que o que a engenharia social diabólica feminista fez, né? Ela criou esse ambiente em que a mulher tem o benefício da dúvida. Então, quando você vê uma atitude questionável, digamos assim, a mulher ela tem o quê? O benefício da dúvida. Peraí, cara. Não, mas não é, cara. Eu que tô sendo machista, cara. Não, mas peraí, mas não é. Porque o feminismo deu muito crédito social para as mulheres. Isso é crédito social. Credibilidade, crédito social. Credibilidade. Credibilidade vem de crédito. Então a mulher tem o benefício da dúvida porque ela tem uma credibilidade muito grande. Por conta da engenharia social feminista do fascismo, né? Não tem nada a ver. Não tem maldade. A maldade está na minha cabeça, né? O personal trainer dá uma bela encoxada assim na minha esposa, assim, ó. E dá uma suspirada. Não, isso tá na minha cabeça, cara. Isso é maldade, tá nos olhos de quem vê, cara. Eu tô sendo machista e misógino, né? Porque a credibilidade, ela tem o benefício da dúvida. Já o homem, por outro lado, né? Você olhou pro lado, o que acontece é o seguinte, o homem é o contrário. O homem, ele teve o quê? Ele teve uma destruição do seu crédito social por conta do ataque à masculinidade, né, e da demonização do homem principalmente. Então, enquanto a mulher tem o benefício da dúvida, o homem ele tem o quê? Ele é culpado até que se prove o contrário, entendeu? É o inverso nesse caso, né? Onde eu quero chegar? Por muito menos, cara, como eu disse, no mínimo a sua mulher ia ficar uma semana, um mês sem olhar na sua cara por causa desse tipo de coisa, né? E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês acordem para esse tipo de lavagem, para que vocês não sejam vítimas, é uma palavra ruim, mas eu vou usar vítimas, né? Não sejam vítimas dessa lavagem cerebral, não aceitem isso, porque às vezes alguns caras mandam e-mail para mim, que nem um cara mandou, vou dar um exemplo, né? A garota tava com o cara, prestem atenção, e isso que é importante vocês sempre fazerem a lei do contrário nessa situação, rapaziada, né? Aí, um cara liga pra sua namorada, tal, a sua namorada atende o telefone, velho, se é o contrário, se você tá com a sua namorada em algum lugar e o seu telefone só toca, e é uma mulher te ligando, irmão, agora você ainda atende e você troca ideia e tal, não sei o quê, você não aceitar o comportamento da sua mulher, não, é só amigo, é o que eu falei, aí pergaminho aberto, né, lavagem cerebral, é um tipo de cucagem social, sacou? Você não aceitar isso, cara, você tá sendo controlador e tóxico, cara. Vocês entendem? Faça a lei do contrário. Você acha que a mulher ia aceitar você tá com ela no dia de vocês lá e uma mulher ligar pra você, você atender na frente dela? Você acha que ela ia aceitar numa boa e com naturalidade isso? Por muito menos ela ia virar a cara pra você se ela não botar um chifre na sua cabeça. Entende? Então, essa é a principal importância que eu quero que vocês percebam. Como o homem, cara, ele foi desconstruído para tolerar e aceitar esse tipo de sacanagem por causa dessa impressão, né, que foi criada através desse ambiente ideológico fascista, feminista, de que as mulheres elas têm mais credibilidade do que os homens, né?
E por conta disso elas têm o benefício da dúvida, enquanto você é culpado até que se prove o contrário. Isso é falta de respeito, cara. Esse negócio não deve existir dentro de relacionamento, e é por isso que acontece isso hoje em dia, por conta dessa engenharia social. Quero que vocês entendam todo o modus operandi atrás disso, para que as coisas tenham chegado ao ponto em que chegaram. A gente tem que desconstruir tudo isso, fazer os caras enxergarem e entenderem e saberem se posicionar para que eles não se sintam justamente culpados nesse tipo de situação. Né, para que eles, na verdade, se sintam no seu direito e com a razão de não tolerar esse tipo de sacanagem de muitas mulheres, da sua namorada, esposa e assim por diante. Né? Então, cara, se a sua mulher fica andando por aí com roupas muito vulgares, você é corno. Se a sua mulher fica encoxando o personal trainer abraçando, você é corno. Se a sua mulher fica indo pra balada sozinha, você é corno. Se a sua mulher fica curtindo foto de outros machos na internet, você é corno. Se ela fica com outros caras curtindo foto dela e fazendo um comentáriozinho com duplo sentido, você é corno. É isso que você tem que entender. Não aceite isso, não tolere esse tipo de coisa. Beleza? Então, por isso que eu falei que esse vídeo ia ser mais importante que o primeiro. Tamo junto aí. Eu acho que é isso, né? Se faltou alguma coisa pra eu falar, talvez eu fale no terceiro, como eu disse pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um abraço.